todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer análise do edital de um processo seletivo para um município aqui da Grande São Paulo, no qual não precisa pagar inscrição, chama um número legal no processo seletivo e também é justo com aqueles que saíram agora da faculdade, não precisa ter experiência. Estou falando aqui do processo seletivo simplificado da Prefeitura de Francisco Morato para professores. E também eu vou mostrar como ficou a minha apostila. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá do site da Prefeitura de Francisco Morato, no qual vocês encontram o edital completo e também para vocês fazerem inscrição para o processo seletivo. Aqui nesse vídeo eu vou comentar apenas os pontos principais para que você possa verificar se vale a pena ou não fazer esse processo seletivo simplificado. E para quem não conhece, Francisco Morato é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, na região norte, próximo a Franco da Rocha, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, tem estação de trem, então é uma cidade de fácil acesso. E abriu hoje, dia 16 de outubro, o processo seletivo simplificado para escalas rotativas. O que é a escala rotativa? Você é contratado e você fica um tempo numa escola, daí se precisar em outra você vai, e você vai ali atribuindo escolas de acordo com as necessidades, porque são para substituições de vagas temporárias. Substituir um professor que está de licença de saúde ou algo parecido, certo? Para começar a trabalhar no ano de 2024. Geralmente, em Francisco Morato, o contrato tem duração de 1 ano e às vezes pode ser prorrogável por mais 1 ano, mas não é uma certeza a prorrogação. Geralmente é um contrato de 1 ano e vai começar a trabalhar em 2024. E quais são os cargos disponíveis nesse processo seletivo? Tem para professor titular de educação básica, aquele que vai atribuir a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, precisa ter pedagogia, 33 horas semanais, salário R$ 3.646,95. Também tem para professor auxiliar de desenvolvimento infantil, que vai atribuir na creche, também precisa ter pedagogia, 33 horas semanais, salário R$ 3.646,95. Professor adjunto de educação básica, esse aqui não atribui nenhuma sala, ele fica numa escola e ele vai substituindo as faltas do dia. É a mesma carga horária, mesmo salário, também precisa ter pedagogia e também tem vagas para professores especialistas, como língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, inglês, educação física e também professor de artes. No caso, tirando o professor de educação física e artes, os demais são 24 horas semanais e o salário é pago a hora aula, que é R$ 22,10. Já o professor de educação física e professor de artes, a carga horária é 33 horas semanais, o mesmo valor de hora aula. Professor de educação física, além da licenciatura, precisa ter também o registro no Conselho Regional de Educação Física, beleza? Todos aqui são cadastro reserva e a Prefeitura de Francisco Morato vai chamar aí ao longo de 2024 conforme as suas necessidades. Mas, por exemplo, nesses 3 cargos aqui, que são os PEB1, que são da pedagogia, né? Em todos eles, teve chamadas recentes, agora em setembro, chamaram mais de 300. Então, a Prefeitura de Francisco Morato, nos seus processos seletivos, chama bastante, principalmente o PEB1. Por quê? Como é processo seletivo, dependendo, tem gente que já é efetiva em outro lugar, às vezes não bate a questão de horário para acúmulo, ou então fizeram processos seletivos em cidades vizinhas, como Jundiaí, Várzea, que paga um pouquinho mais, às vezes também não dá acúmulo, por isso que acaba chamando bastante em Morato, mais de 300. Além do salário, Francisco Morato tem como benefícios o Vale-Refeição, que é no valor atual de R$ 340, e também paga Vale Transporte.
Outro ponto importante é das condições para inscrição. No caso, você só vai poder se inscrever se você já concluiu tanto a pedagogia ou a licenciatura específica. Daí, no ato da abertura do contrato, o candidato precisa ter, no mínimo, o histórico e o certificado de conclusão. Então, se você ainda está na faculdade e não vai se formar agora no final de 2023, você infelizmente não pode fazer esse processo seletivo. Das inscrições, começou hoje, dia 16 de outubro, e vai até o dia 31 de outubro. As inscrições são no site da Prefeitura de Francisco Morato. A banca organizadora é a própria Prefeitura de Francisco Morato, não tem uma banca organizadora, é a própria Prefeitura que organiza as provas aqui do processo seletivo. E além disso, a inscrição é 0800, é gratuita, não paga nada para fazer a inscrição aqui no processo seletivo. Outro ponto interessante é que o candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, caso haja interesse, devendo selecionar todas as opções de interesse em um único formulário online de inscrição. Por exemplo, eu tenho pedagogia, eu quero fazer professor titular, eu quero fazer o adjunto e quero fazer o professor de creche. Eu posso? Sim. Geralmente, Francisco Morato, eles dão uma prova só, a maioria das questões serve para ambos os cargos e depois no final cai meia dúzia de questões específicas para cada cargo, por isso que pode. Como também, eu tenho pedagogia e tenho geografia, eu quero me inscrever nos dois. Pode, daí você vai fazer uma prova só. No mesmo caso, a maioria das questões serve para os dois cargos, depois vai cair meia dúzia de questões específicas para cada cargo, certo? Agora, sobre as provas estão previstas para acontecerem no dia 26 de novembro. No caso, os cargos, os pedagogos de professor titular, adjunto e professor de creche, vai cair questões específicas educacionais gerais e legislação. E no caso, professores especialistas, a prova também é na mesma data, mesmo horário, e vai cair questões específicas educacionais gerais, questões específicas da área e legislação, certo? E está previsto para o dia 17 de novembro a divulgação dos locais de provas, que vai ser divulgado no site da Prefeitura de Francisco Morato. E as provas acontecerão no município de Francisco Morato. Do julgamento da prova objetiva, são 20 questões, cada questão vale 1 ponto, então é de uma escala de 0 a 20 pontos. Agora eu vou comentar sobre o conteúdo programático, bibliografia específica para todos os cargos. Autores clássicos como Isabel Alarcão, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Fernando Hernandes, Jussara Hoffmann, Délia Lehner, Teresa Mantuan, Ima Passos Veiga. O único diferente aqui é o Vanguard com a teoria dos campos conceituais, geralmente não cai em concursos ou em processos seletivos, e também vai cair até uma Reis com o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, que é um livro clássico. E depois vem a legislação, que é comum também para todos os cargos, daí que está um pouquinho mais pesado. Tem bastante legislação nacional, tem, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem também referenciais curriculares, diretrizes, Pacto Nacional para a Alfabetização, tem bastante legislação sobre alfabetização, inclusive, Constituição Federal, LDB, ECA, tem bastante legislação mesmo. E também tem 2 legislações municipais. Uma que é o Estatuto do Magistério de Francisco Morato, que inclusive tem uma aula aqui no canal que eu fiz ano passado para o concurso aí de Morato, e também vai cair o Estatuto do Funcionário Público de Francisco Morato, e para fechar aqui, o currículo paulista, já que o município não tem o currículo próprio. Apesar de ter bastante legislação, mesmo assim, o conteúdo programático não está extenso, dá tempo de estudar até aí final de novembro. Geralmente as provas dos processos seletivos de Morato são fáceis, então é um processo seletivo que vale muito a pena. Primeiro, inscrição gratuita. Eu falei aqui para vocês, pelo menos aqui os cargos de PEB 1 chama mais de 300. O salário não é o salário dos sonhos, mas está ok para a carga horária. Outro ponto importante,
Aqui, a classificação é apenas a nota da prova, não está pedindo aqui tempo de experiência, então se você se formou agora, não tem experiência, você faz a prova e apenas a nota da prova, entendeu? Não tem tempo de experiência, título, pós-graduação, então é um processo seletivo justo para todos, certo? Então eu acho um processo seletivo bem interessante, principalmente para você que está desempregado, está buscando a sua primeira oportunidade aí como professor ou professora, beleza? E algumas pessoas já estavam me pedindo antes mesmo de sair o edital, a apostila, né, para o processo seletivo de Morato. Lembrando que ano passado eu fiz por concurso, bastante pessoas aí tiveram êxito aí no concurso de Morato com a minha apostila e esse ano eu resolvi fazer do processo seletivo. Então tá aqui já pronta a apostila, tem todo o conteúdo aqui do edital, então tem o resumo dos autores, as legislações, então tá aqui a capa dela. Ela serve tanto para os cargos de professor titular de educação básica, professor auxiliar de desenvolvimento infantil e professor adjunto de educação básica. Ela tem 435 páginas, é em PDF, mas você pode imprimir. A apostila tem numeração, tem sumário, também tem questões, por exemplo, aqui no resumo da Emília Ferreiro, reflexões sobre alfabetização, tem aqui o resumo e no final desse resumo tem questões com o gabarito no final. Então a maioria dos resumos e também algumas legislações tem questões, inclusive as municipais, como por exemplo o Estatuto do Funcionário Público aqui de Francisco Morato, também tem questões no final aqui da legislação. A apostila ficou com 435 páginas. Ficou bastante porque, por exemplo, metade dela é só o Estatuto do Magistério e Estatuto do Funcionário Público, né? Que eu coloquei na íntegra porque, infelizmente, cai a letra da lei, precisa ler toda a lei, certo? Algumas legislações, como por exemplo o pacto lá da alfabetização, são resumos, LDB, para quem já conhece, eu coloco só os artigos mais importantes, assim também como ECA, para otimizar aí os seus estudos, certo? Então tá aqui a apostila, o valor dela é R$18, beleza? Como vocês podem adquirir a apostila? Pelo site da Hotmart. Eu vou deixar tanto na descrição do vídeo como aqui no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. Valor R$18, você pode pagar no Pix, boleto bancário ou cartão de crédito. Daí você fazendo a compra, você recebe o e-mail da Hotmart. Daí você vai criar uma senha e você vai logar no site com o e-mail que você informou no ato da compra, mais a senha que você criou, e lá em Minhas Compras você vai ter acesso ao PDF para fazer o download, certo? Não precisa nem entrar em contato comigo, a não ser que você tenha aí algum problema de acesso, daí a Hotmart fornece o meu e-mail para você entrar em contato comigo, certo? Então, a compra é apenas pela Hotmart, eu não estou vendendo mais pelo WhatsApp. E você fazendo o download, por exemplo, é personalizado, vai aparecer o seu nome, o seu e-mail e todas as páginas, e também você consegue, é claro, imprimir, beleza? E demais novidades que eu tiver aí do processo seletivo de Francisco Morato, eu vou passando aqui para o canal. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!